Ai, minhas costas. Ai, que viagem mais cansativa. Eu falei para pararmos no MPM lá em Cabo Verde, mas não quiser vender direto. Ai, muito cansativo vendo Portugal para cá. Mas não tem ninguém aqui para receber, mas não tem ninguém. Oh, veja, tem uma pessoa ali. Por favor, meu bom homem, por favor, vem até aqui. Como se chamas? Me chama Tupinambá. Quer dizer, luar em dia nublador. Mas que nome diferente e não faz um pouco de sentido. Mas tudo bem. Eu sou Pedro Cabral, este que é Pedro Caminha. Pedro? Não, Pedro, não Pedro. Pedro Caminha. Ah, sim, Pedro. Mas podes me chamar de Cabral e ele de Caminha. Eu sou Cabral, ele só Caminha. Esta piada nunca fica velha. Meu bom homem, que importância estas terras daqui? É sua? Terra pertence ao povo índio. Mas não tem um dono, uma pessoa que possa falar, o responsável, que a gente possa falar sobre essas terras aqui. Não, terra de povo índio. Mas são todas, de todos. Sim. Entendi. Mas tem matrícula atualizada, pelo menos? Ou contratinho de gaveta? Algo que possa mostrar aqui a propriedade desta terra inteira? Não, tudo feito de boca com mãe, natureza. Não tens, hein? Tudo bem. Não importa neste momento agora. Não importa. Eu tenho aqui uma proposta boa para você sobre toda esta terra aqui. Eu te entrego aqui este objeto aqui que nós chamamos de embelezador perpétuo. Ora, pois, Cabral, isto não é um espelho. Cala a boca, caminho. Veja bem, você vai olhar aqui e vai ficar para sempre belo. Jovem. Veja só, Cabral. Interessante. Gostaste, foi? Sim. Muito bom. Veja, só hoje farei uma bagatela com você. Só hoje porque eu gostei de você, entendeu? Te ofereço este embelezador eterno. Por toda esta terra aqui, desta parte aqui até aquele finalzinho lá, quase perto do outro país. Mas toda a tribo pode usar... Claro, toda tribo pode usar. Não esquenta a cabeça. Temos um negócio. Negócio fechado. Caminha. Pois não. Passa os papéis. Gostei deste lugar. Chegamos antes que o Vasco. O Vasco foi o segundo. Esta piada também nunca fica velha. Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos. Para quem tem TDAH. Para maiores de 60 anos. Religiosos. Para pessoas Sensíveis. Assustadores em geral. ouça sua Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, está começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que agora pegou, não pensei em nada para falar hoje. É esse podcast aí, esse podcast que existe desde os tempos de Dom Pedro I, ali, que veio junto com Dom João, vamos botar assim dessa forma para ficar mais legal, quando o Brasil virou essa desgraça que virou, quando essa corte veio para cá fugida do Napoleão. E aí, Murilão, boa noite, cara. Boa noite a todos os ouvintes de todas as colônias espalhadas pelo planeta, pelo globo, da Terra não plana. Lembrando que as colônias também fazem guerra. É mais ou menos, Foi de improviso. E aí, o sujeito que vai no cabeleireiro? Eu queria mandar um abraço aí pra todo mundo aí. Espero que vocês tenham uma ótima noite aí. Principalmente o pessoal de Marte aí, que logo vai ser colonizado pela gente, né? No mais aí, vocês que não são de Marte, vai todo mundo tomar no cu, tá? Era isso. Aí que legal.
Imagina se isso está indo pelas... Que está indo, né? Vai ser... Não tá, porque a gente não está transmitindo via rádio para isso aí se perder no espaço. Gente, nós vamos falar de colônia, das influências. É engraçado esse tema. O Henrique sugeriu esse tema já tem alguns dias, algumas gravações. E eu recentemente passei a ver um seriado chamado Fundação, que é baseado no livro Isaac Asimov, famoso pra cacete. É o único livro que você não encontra no sebo. Você vai no sebo, pergunta pro cara e fala, cara, claro que não tem. Que para aqui já sai no mesmo dia. É um livro muito importante e trata mais ou menos disso, né? Que é os seres humanos que colonizaram toda a galáxia, né? E a gente vai falar disso, dessa influência, assim, que você parar para pensar, se você for fazer um exercício retroagindo, você começa a delimitar de onde veio nossas influências, né? Elas não são tão amplas, não só nossas, né? De todo lugar que foi colônia, né? Inclusive, talvez a maior colônia de todos, que foi os Estados Unidos, né? Deve ter sido a maior colônia desse período. E aí a gente vai falar da influência, das influências. É uma coisa, uma vez, eu já mencionei esse podcast uma vez aqui, do Multiverso da Hipótese, uma vez a gente conversou sobre isso, se o Brasil tivesse sido colonizado por um outro país, o que seria do Brasil? Porque a gente foi colonizado por portugueses, e onde o português botou o pé, é tudo uma grande bosta. Desculpe a expressão, eu digo uma grande bosta, eu tenho que falar igual português, é uma grande merda, né? Nem Portugal mesmo é um país tão desenvolvido assim na Europa, é quase um país de segundo escalão na Europa, né? Mas aí você pode pensar, se fosse os holandeses que ficaram aqui um tempo, né? Por alguns anos, somente lá em Pernambuco, mas aí você pensa, tem o Suriname aí, irmão, entendeu? Não foi, a gente seria um Suriname grandão, né? Só que com muito mais recursos naturais. Você pode falar dos franceses, que também na época também colonizavam a galera, e a gente pode falar, nós seríamos uma Guiana francesa grandona, entendeu? Então o Jeb tá fazendo o showzinho dele particular, tá passando uma mosca do outro lado da rua, ele resolveu latir. Então, os ingleses, vamos lá, a gente poderia ter sido colonizado pelos ingleses, mas talvez seja o país com mais colônias que se desenvolveram, né? Você pode pegar aí os Estados Unidos, que eu já mencionei aqui, a Austrália também foi colonizada pelos ingleses, parte do Canadá é parte França, parte Inglaterra, mas também tem muito lugar que a Índia, a gente é muito similar à Índia, talvez o Brasil fosse uma Índia dos trópicos, né? Apesar da Índia também acho que fica nos trópicos, todo mundo está falando bosta. Então, são perguntas, obviamente, que vão trabalhar com o exercício da imaginação, né? E a gente sofre hoje, a gente já tratou disso no episódio de Soft Power, a gente já falou das influências que a gente sofre de copiar a vida lá fora, as coisas, né? Vai desde música, forma de se vestir, atitude, hábitos, entendeu? Que é coisa mais de colônia do que de neocolônia, vamos colocar dessa forma assim, do que você o Halloween fazer parte do calendário de comemorações, né, no Brasil. Uma coisa que não tem nenhum lastro com a história brasileira, né? Em detrimento de dia do índio, dia do folclore, dia da árvore, dia do soldado, isso aí nenhuma molecada sabe, agora o Halloween todo mundo sabe, né? Então é isso, essa minha introdução que foi gigantesca, né? Comigo é tudo grande, né? Então, falando em introdução, comigo é tudo assim mesmo. E aí, Murilão, o que nos conta? Bom, primeiro eu gostaria de pontuar que Portugal foi o primeiro grande império no mundo. Então, depois que Portugal, a partir do ano de 1300, se tornou um país independente, eles criaram um império, e esse império ele
chegou às Américas, chegou ao Oriente Médio, chegou ao Oriente, à África. Então os portugueses eles contribuíram muito para a expansão das navegações. Inclusive existe uma teoria muito aceita que muito antes dos ingleses e dos holandeses chegaram na Austrália, quem chegou na Austrália foram os portugueses. Contudo, eles deixaram essa informação guardada em segredo porque eles tinham uma dificuldade de colonização pelo fato de que eles eram um país de uma população bastante restrita. Mas eles foram muito importantes na navegação, no comércio, na exploração de riquezas. Ou seja, eles foram um povo colonizador verdadeiramente, daquilo que é para o bem e daquilo que é para o mal. Tá? Colonizar outro país, outros povos, é uma coisa muito antiga, né, que você pode inclusive encontrar na própria Bíblia. Então isso é uma ação humana muito antiga. Então essa conquista do outro, a conquista do território, a conquista das suas riquezas, ela é algo muito antigo. É claro que, o passar do tempo, esse tipo de ação, ela passou a ser vista como uma ação criminosa. Então, hoje, países que eles exercem, de alguma forma, uma colonização, isso daí, a própria Carta das Nações Unidas coloca que é uma atitude criminosa. Contudo, existem várias formas de colonização, e a gente sabe muito bem que os países ricos eles ainda exercem uma forma de colonização sobre os países mais pobres. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o que seria um país se ele fosse colonizado por outro? E a gente pode fazer, obviamente, a gente pode abstrair e fazer um pensamento sobre isso com o Brasil. É claro que na abstração tudo é possível. A gente precisa entender que é o seguinte, que a nossa colonização é uma colonização que não é muito diferente das outras colonizações que aconteceram nas Américas, nem que aconteceu na África e nem na Ásia. Então, assim, sob certo aspecto é até uma tolice achar que se nós tivéssemos sido colonizados por outros países, nós seríamos melhores ou piores. Né? Até porque é um conjunto de circunstâncias que fazem com que um país ele consiga ou não se desenvolver. Né? Até a própria ideia de desenvolvimento é uma ideia que ela precisa ser muito bem pensada. Né? O que ocorre é que, como você tem os Estados Unidos como o país mais rico do mundo, os olhos voltados a ele começa também a buscar uma abstração. Ora, então, como eles foram colonizados pelos ingleses, se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, nós também seríamos um país rico. Isso não é verdade. Não é verdade, porque há uma série de países que foram colonizados pela Inglaterra e foram países que eles não conseguiram se desenvolver economicamente, países que enfrentam uma série de dificuldades. Né? Por quê? Porque é um conjunto que faz com que um país ele consiga atingir um patamar de desenvolvimento social, econômico, que a gente possa considerar satisfatório. Né? No caso do Brasil especificamente, a nossa colonização, ela foi uma colonização que o grande, talvez, a gente pode colocar, mas o grande diferencial é o fato de que nós utilizamos uma mão de obra escrava por séculos. Foram quase 4 séculos de uso de mão de obra escrava. Isso, obviamente, afetou terrivelmente
a nossa personalidade, as nossas características como país. Porque, veja, a escravidão é um fenômeno que ele foi introjetado no nosso país e nós saímos da escravidão há muito tempo. Nós somos um país que nós vivemos muito mais tempo na escravidão do que sem a escravidão. Logo, nós temos mazelas que elas ainda estão ligadas a esse período colonial em que o escravo ele era usado como mão de obra. Então a superação de um passado colonial é algo que tem que ser trabalhado diariamente, porque um país ele só consegue deixar de ser colônia, se tornar independente verdadeiramente, quando você consegue superar aquelas amarras que te deixam preso a essa sua história colonial. Me pegou mastigando. Que novidade, né? Eu penso, né, toda essa questão aí de desenvolvimento econômico, de cultural, né, principalmente que nem o Bruno citou, né, a própria colonização cultural, de certa forma, né, que a gente tem, né, eu fico pensando, se por um acaso não tivesse ocorrido essas coisas, as pessoas não tivessem saído para explorar centenas de anos atrás, né, não tivesse saído para, ou até que tivesse saído para explorar, mas não tivesse colonizado, né, as coisas seriam extremamente diferentes, né? Imagina se o Brasil inteiro hoje fosse somente não colônias, né, mas tribos indígenas, né? Seria um tanto interessante você pensar nisso, né? Como seria o mundo sem grande parte dele, né? Sem grande parte dos países, né? Que hoje inclusive são potências, né? Muitos dos países, como o Murilo citou, muitos não se desenvolveram, né? Países colonizados pela própria Inglaterra, mas países que os próprios países que se desenvolveram também, né? Imagina se esses países não existissem nesse tipo de cenário atual, né? Se fossem tribos indígenas vivendo do próprio cultivo, do próprio sustento, né? Se a gente fosse pensar a questão do Brasil, ele tem centenas e centenas de tribos indígenas diferentes, né? Línguas diferentes, culturas diferentes, né? Eu tava vendo esses dias atrás uma questão sobre as tribos indígenas, sobre como o pessoal se comporta, tal, em algumas tribos, e as próprias tribos próximas, em regiões de certa forma próximas, elas têm costumes muito diferentes, elas têm vivências muito diferentes, né? Mesmo pensando assim, hoje em dia, né? Mas antigamente devia ser pior, não pior, mas devia ser muito mais, né? Devia ter uma diversidade muito maior, mesmo porque muitas tribos foram se perdendo conforme o tempo, né? Aí eu acho que pensar nisso numa escala mundial é um bagulho meio doido, né? O mundo não sendo como é hoje, né? O mundo sem essa quantidade de países que a gente tem, troca de informações, de cultura, de comércio, no geral, assim, né? Vocês já chegaram a pensar nisso em algum momento? Como seria sem a colonização? Bastante interessante. Veja, até porque o mundo passou por um período em que, eu não vou dizer que não houve uma colonização, mas a dispersão dos povos teve um período que ela foi muito menor. Então o que ocorreu? Ocorreu que houve um chamado de isolamento geográfico. Então, no continente americano ficou os ameríndios. Esses ameríndios eles permaneceram, né, por muitos séculos, isolados nas Américas. A África ficou também um período muito grande praticamente isolada, né, com os povos africanos. Assim aconteceu com a Europa e assim aconteceu com a Ásia. O que ocorre é que as grandes navegações, elas trouxeram
uma circulação materiais, né, mercadorias, e também uma circulação de pessoas. Então, o que aconteceu com as grandes navegações? Você começou a trazer povos de um ponto geográfico para outro. Povos esse que eles, assim, até então não se conheciam. Então você trouxe africanos para as Américas, ameríndios para a Europa, europeus chegaram na Ásia, e assim por diante. Então, assim, as navegações, elas possibilitaram essa troca, né? Que foi uma troca de mercadoria e também uma troca genética, né? Então, por exemplo, o Brasil hoje é um país miscigenado, é um país onde você encontra representantes de praticamente todos os países, né? De todas as etnias, e isso aconteceu em grande parte por quê? Por causa do movimento das grandes navegações, né? E posteriormente com as imigrações, né? Até porque os negros chegaram aqui, eles não chegaram por vontade própria, né? Eles chegaram como escravizados, né? Quer dizer, chegaram contra a sua vontade. Mas houve um entrelaçamento, né? Então os povos começaram a se conhecer, vamos assim dizer, né? Depois de um longo isolamento geográfico que aconteceu com os povos, né? Em que essa circulação de pessoas e mercadorias era muito restrita, né? Então é um lado assim que, como você colocou, como seria o mundo ser, né? Se você olhar, o mundo já foi assim um dia. Já aconteceu um dia do mundo esses povos estarem, sob certo aspecto, isolados, né? E depois eles deixaram de estar, né? Em função desse desenvolvimento da tecnologia feita principalmente pelos portugueses, né? Os portugueses foram que criaram, né, as primeiras caravelas, essa tecnologia de navegação que possibilitou eles praticamente circundar o mundo, né? Então isso possibilitou que os povos eles pudessem se conhecer. Claro que muito desse se conhecer não foi uma troca saudável, uma troca amiga, né? Houve muito sofrimento por trás disso, né? Houve muita, eu posso colocar, mas muita imposição, né, de povos mais desenvolvidos. Eu não gosto de utilizar essa palavra, mas eu ia falar isso, algumas coisas nem foram trocas, né? Alguns casos nem foram trocas, só um lado recebeu, né? Sim. E você tem aí que havia povos que eles tinham uma tecnologia mais desenvolvida e eles impuseram, né, a força, né, essa nova realidade de países que se tornaram impérios, né, se tornaram colonizadores, né, e outros se tornaram colonizados. Inclusive a própria África, ela muito da colonização acabou atrapalhando o desenvolvimento da África, porque a África seria um continente muito diferente se não tivesse sido essa colonização predatória, essa colonização que tanto machucou, né, os povos. Então a África seria um continente muito diferente do que é hoje, né? Inclusive a África continua sendo muito colonizada, né? Então você tem aí países europeus retirando as riquezas de povos africanos até hoje, inclusive, tá? Isso não é uma coisa que se encerrou por si só, ela ainda continua. É claro que às vezes sobre outros aspectos, né, sobre outras formas de outras realidades, né, mas essa colonização, essa exploração, ela ainda continua. Só ganhou um verniz vamos botar assim, um verniz de legalidade, né? Mas continua da mesma forma.
Um verniz é foda. Pra falar assim, pra parecer verdade. que é um negócio. Não, tá tudo bonitinho. Isso, cara, isso eu acho que essa questão de colonizar, você vai até os primórdios talvez a primeira grande civilização conhecida foi na Suméria. Eu não sei um trecho ali, né? Aí tem Macedônia, não. Tem a Babilônia e tudo mais, eu não sei qual o pulo que dá aí, tá? De tempo. Mas essa questão de outros povos dominarem, colonizarem outros, isso é antigo na humanidade. Isso é quase inerente ao ser humano, né? Por exemplo, você tem o Egito fez isso. Alexandre fez isso. Roma, nem se fala. É que uns, por exemplo, que foram moldando, por exemplo, Roma, ele misturava muito os seus hábitos com os locais. Alexandre o Grande, até onde se sabe também, ele respeitava muito os hábitos locais, ele não queria impor os hábitos da Macedônia, Grécia, no caso. Né? Ele respeitava isso e aquilo tudo, foi tudo se formando, se somando umas coisas, né? Que aí acabaram, por exemplo, tendo influência até vamos botar assim, nas metrópoles, né? Então acho que isso é uma coisa, respondendo a sua pergunta, Henrique, é difícil imaginar como seria um mundo sem essa troca, né? Por mais que tenha sido violenta e muitas vezes, na maioria das vezes, mas essa troca entre colônia e metrópole, é difícil imaginar um mundo sem isso, entendeu? Sim. Mas só uma coisa, colocando o questionamento que eu fiz no início, que o Murilo até comentou, eu acho que tem influência assim, de quem colonizou, no caso. Por exemplo, como eu falei, se você parar para pensar no Brasil, o Brasil teve vários ciclos. Ciclo do ouro, da prata, da cana-de-açúcar, do pau-brasil. Isso foi um tempo de colônia. Acho que tem mais um aí que eu não estou me lembrando agora. Da borracha, do cacau. Não, mas acho que aí já não era mais colônia, né? Aí eu acho que já tinha deixado de ser colônia. Tinha saído, né, do Brasil. Mas então, colônia. é que Portugal tinha, ela tinha colônias de exploração. Ela explorava aquilo, até acabar-se. Por exemplo, o que às vezes não acontecia muito com a Inglaterra. Que a Inglaterra procurava desenvolver os lugares que ela pisava. Entendeu? Ela desenvolvia os lugares. Obviamente, não estou falando aqui que ela era boazinha, não explorava. Obviamente explorava, porque o sentido disso, de ampliar, não é só aumentar o mercado de atuação do comércio. É também explorar. É conseguir matéria-prima mais barata, ou de graça, no caso, né? Matéria-prima mais barata, mão de obra mais barata, essas coisas todas. O objetivo, quando uma grande metrópole ia fazer isso, ela não fazia porque era boazinha, né? Falar, vamos nos relacionar com outras pessoas. Não era um casamento aberto. É o que os Estados Unidos falam hoje, né? Eu quero ajudar vocês a controlar esse petróleo. Estou dando uma mão para vocês. E não é só isso. Você viu que, por exemplo, se a gente for ficar falando mal dos Estados Unidos, vamos ficar aqui 5 meses. Que nem, por exemplo, os caras destruíram o Iraque para conglomerados de empresas norte-americanas, estadunidenses, basicamente, lucrarem com grandes contratos com o governo que o Iraque pagava. Entendeu? É a mesma coisa de ir na sua casa, demolir sua casa, Henrique. E já tá tudo certo com o Murilo, que ele vai reconstruir, você que vai pagar. Sem te perguntar nada, entendeu? Foi mais ou menos isso que os Estados Unidos fez com o Iraque. Vai ser reconstruído do mesmo jeito a casa, não vai ter nenhuma reforma, vai ser reconstruído do mesmo jeito, vai pagar mais caro. Só que você vai pagar. Entendeu? A gente vê um pouco isso hoje, mais ali no Oriente Médio, ali, né? Mais com essa coisa de quando o americano, americano somos todos americanos. Eu tô falando o estadunidense, quando fala de levar a democracia, irmão, tu pode escrever, velho. Ele quer pegar e falar assim, foda-se seus costumes. O que fala é o American... Way of Living. Way of Life. Entendeu? É o American Way of Life que conta.
Entendeu? Não é essa porra sua. A gente está levando a democracia. Uma democracia deles que nem às vezes não é eleito nem o que teve mais votos, né? Mas tudo bem, isso é outro critério. Que um Estado vale mais que o outro. Essa é a democracia que eles querem levar. Né? É um país que a gente não pode esquecer. É um país que é protecionista pra cacete. Entendeu? Ele tem só um discurso de livre mercado, essas coisas, mas ele protege pra cacete a indústria dele. Entendeu? Então, cara, não vou ficar falando mal desses filhos das putas. Quero que eles queimem. Bin Laden, por favor. Ressuscite. Fez pouco. Caralho, faz as coisas direito. Então, Termina o serviço. Voltando, é muito difícil imaginar isso, Henrique, assim como seria. Eu acho que a humanidade é aquilo, né? A gente, obviamente, vai pensar vai olhar com bons olhos, mas realmente isso é bom, entendeu? É bom, essa troca foi boa. É engraçado porque a gente não tem outra resposta, né? A gente não tem uma outra vida para poder analisar. Então a gente olha e fala assim, pô, essa troca que houve lá com as grandes navegações e fazer rota da seda, rota de não sei o que lá, e essa troca entre metrópole e colônia, até onde isso foi bom, até onde isso foi ruim. A gente não vai saber por quê. A gente não viveu um outro mundo, certo? Sim. A gente não viveu um outro mundo sem isso, para poder falar. Porque, que nem eu falei, você vai nos primórdios quase da humanidade, entendeu? Quando começou a se viver em comunidade, aí começou a ter esse lance de, na Revolução Agrícola, que começou a ter um pouco dessa noção de, isso aqui é meu trigo, entendeu? Não mexa no meu trigo, que começou esse negócio. Aí você vai assim, às vezes as relações políticas entre países são um micro-universo do que a gente o macro, no caso, do que a gente vive enquanto ser humano, entendeu? Com as nossas coisas, entendeu? Com as nossas coisas, de querer a coisa de outra coisa, essas coisas, só num patamar muito maior, né? Quando a gente pensa mais, né, nessa época, principalmente da Revolução Agrícola, era necessário de certa forma, né, era necessário essa, não colonização em si, que é mais difícil falar de colonização nessa época, que era muito mais quase um si por si ali, né, cada pessoa cuidando do seu, né, mas era muito mais necessário. Não tinha impérios, né. Não tinha. Tava nos primórdios de se juntarem e fazer uma vila. Entendeu? Uma vila, fazer uma comunidade. Sociedade, né? Entendeu? Que, mano, tudo foi em cima do comércio, né? Exatamente. Eu produzo trigo, o cara lá produz outra coisa. Pô, vamos trocar? E aí tinha um ponto de encontro. É igual, por exemplo, você parar pra pensar São Paulo. A cidade de São Paulo nasceu em meio a várias rotas que iam se ligando, e ali era a ligação das rotas, é ali que as pessoas se encontravam para fazer o comércio das coisas. E aí que nascem as cidades. E aí o resto é história, como diria. Eu gostaria de contribuir falando duas coisas. A primeira é que essa ideia de que os ingleses eles exploravam os países e ele queria desenvolver os locais, isso aí é um mito, né? A verdade é que nunca houve isso. Os ingleses eles eram exploradores como qualquer outro país imperial, né? No caso dos Estados Unidos especificamente, o que aconteceu foi o seguinte, é que para lá foram muitos fugitivos religiosos. E o que ocorria? Ocorria que eles não podiam voltar. Porque se eles voltassem aos países de origem, eles iam ser mortos. Logo, essa obrigatoriedade de fazer com que eles se fixassem na terra, isso gerou uma colonização um pouco diferente nos Estados Unidos, quando comparado em outros locais. Esse é o primeiro ponto. Outro, eu gostaria de pontuar que a Inglaterra, por exemplo, ela explorou países como, por exemplo, a África do Sul, a Índia, e criou políticas e colônias que sofreram terrivelmente, né? Sim, a crise de fome na Índia é histórica. As leis que eles impuseram, com
as restrições que eles impuseram. Pra vocês terem ideia, os indianos, eles não podiam extrair nem sal do mar. Eles sofreram assim fomes terríveis, né? Por exemplo, a fome de Bengala, massacres terríveis, né? Então, assim, os ingleses, eles não foram bons colonizadores, né? Eles foram colonizadores muito cruéis, tá? Tão cruéis quanto qualquer outro. Isso aí é um ponto que eu acho que é importante colocar para a gente assim desmistificar, né? Que uma colonização ela é melhor ou ela é pior que outra, né? Há algumas características um pouco diferentes em relação a uma, em relação a outra, tá? Mas todas elas são muito cruéis. Acho que esse é um ponto que é interessante colocar para que a gente fuja dessa mistificação de que o inglês ele é melhor ou ele é mais desenvolvido. O que acontece na Inglaterra e alguns países europeus, o que talvez vá depois mudar um pouco a questão dessa colonização, é que vai haver a Revolução Industrial na Inglaterra, né? E a Revolução Francesa. Essas duas revoluções, elas mudam bastante, tanto um país quanto o outro, né? A Espanha e Portugal, eles vão ficar um tanto quanto periféricos a essas revoluções, né? Mesmo estando na Europa, eles ficam um tanto quanto periféricos, né? Então, assim, essas mudanças que vão acontecer na Inglaterra, vai acontecer na França, demora para chegar em Portugal e na Espanha, e por sua vez demora também para chegar nas colônias, né? Então nós temos países latino-americanos, países africanos, com uma industrialização muito tardia, né? A industrialização nossa começa assim, praticamente depois da colônia, né? Quando os países já se tornaram países libertos, né? Deixaram de ser colônias para serem países, melhor dizendo, né? Então Na verdade, Murilo, só uma coisa, você gosta da industrialização, eu me atrevo a dizer que isso é depois do Império. Sim, depois do Império, com certeza. Depois do Império. Até depois da independência do Brasil, depois do Império ainda. Brasil é fim do século XIX para o século XX. Nós temos uma industrialização tardia, assim, toda a América Latina, a própria África, né? A industrialização bastante tardia. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos eles percebem rapidamente, até por uma questão de proximidade geográfica, a possibilidade que a industrialização pode mudar o país deles, né? O desenvolvimento que isso pode trazer. Haja vista que eles perceberam isso, que os Estados Unidos eles criaram uma guerra em função disso. Porque muita gente acha que a guerra da secessão dos Estados Unidos foi porque o Norte queria que o Sul deixasse de ser escravagista. É um outro grande mito, né? Não se criou essa ideia, não, o Norte, né, muito desenvolvido, eles queriam que os negros fossem libertos. Então eles criaram uma guerra fratricida, que mataram milhares de compatriotas, né? Quase dividiu o país, quase destruiu o país, né? Sob certa medida até destruiu, para libertar escravo. Isso daí é um grande mito, né? Não houve absolutamente nada disso. O que houve na verdade é que o Norte ele precisava, ele viu que a industrialização era a grande chance deles se desenvolverem. Para fazer isso, eles precisavam de dinheiro. O que eles fizeram? Eles queriam taxar os produtos agrícolas do Sul e com esse dinheiro eles criarem uma indústria, subsidiar a indústria deles. E o Sul falou que não.
E falou que a partir disso, então, eles iam se dividir e iam criar um país independente. E o Norte não aceitou, né? Porque o Norte iria ficar, inclusive, sem possibilidade de impostos, né? Então foi aí que eles partiram para uma guerra, né, fratricida. Então, muito diferente do que as pessoas acreditam que foi por causa de libertar escravos. É claro que no meio disso, né, eles acabaram libertando escravos, né, enfim, né, mas aí é uma outra coisa. Não há uma relação direta dessa guerra com o fato de se libertar escravos. Isso aí é um mito criado para que se acreditasse que os Estados Unidos ele é um país assim que muito preocupado com o próximo, né? Um país de vanguarda, e não é nada disso. Tanto que o próprio Abraham Lincoln queria expulsar os negros dos Estados Unidos e queria levar esses negros, sabe para onde? Para o Brasil. E Dom Pedro II não aceitou isso. Lembrando que a Revolução, a independência dos Estados Unidos é antes ainda do que a Revolução Francesa, né? Sim, antes. Foi uma vanguarda por certo aspecto, né? Até inspirou, de certa forma, a Revolução Francesa. Né? Sim, sim. Eles foram uma vanguarda, né? Isso aí não tenha dúvida, né? Sobre vários aspectos, eles foram vanguarda, né? Uma industrialização que eles tiveram, essa própria revolução, enfim, eles foram vanguarda em muita coisa. Não é à toa que eles chegaram onde chegaram, né? Isso não aconteceu por acaso. Mas eu tenho minhas dúvidas, por exemplo, se eles fossem colonizados por Portugal, vocês teriam chegado onde chegaram. Seria diferente, com certeza, no mínimo, né? Mas a própria colonização dos Estados Unidos teve escravo, teve exploração. Não, eu não estou entrando nesse método. É o seguinte, uma colonização mais precoce, né? E outra coisa, a Inglaterra era um país muito maior, eles tinham muita gente para poder colonizar. Portugal não, Portugal era um país muito pequeno, Portugal não tinha condição, condição material, inclusive, de pessoas de criar colônias, né? De colonizar muitos locais, tanto que o Brasil, propriamente dito, se você olhar, ele, para a colonização portuguesa, é um ponto fora da curva. Porque a colonização portuguesa normalmente ela era muito restrita. Por quê? Porque faltava gente, né? E o Brasil foi um caso assim bem à parte disso. Até porque eles conseguiram colonizar aqui por causa que eles trouxeram os escravos, né? E os escravos foram um grande elo, né? Os africanos, o grande elo de união no país, né? De fazer com que a mesma língua fosse falada no país todo, né? Porque como eles trouxeram africanos de muitos locais diferentes, eles falavam línguas diferentes, eles se viram obrigados a aprender a língua do colonizador para poder se comunicar, né? Então a escravidão ela conseguiu criar um elo de união, por assim dizer, e fazer com que a unidade nacional ela permanecesse intacta, né? Diferente de outros países da América Latina que foram se fragmentando, né? O Brasil não. Eu gostaria de citar uma curiosidade que vocês falaram sobre a questão da colonização do Brasil, que os bandeirantes, né, que também foi um outro grupo muito importante, né, na expansão da colonização, eles, quando chegaram em São Paulo, né, no que é hoje o estado de São Paulo, rodovias como a rodovia Anhanguera, ela já existia. É claro que não era uma rodovia, né, era um caminho que começava em São Paulo e, se não me falha a memória, ia até Peru, até o Peru. O caminho Piaberu. Como que é? Piaberu. Quer ver? E aí o que acontece? Esse caminho, ele era um caminho que eles foram construídos pela chamada megafauna. Foram os grandes animais que viviam no continente. Então, quando eles migravam, eles criavam um caminho e os indígenas aproveitavam esse caminho e trabalhavam
né? Iam cortando e tal, e formavam as trilhas. Então, quando os europeus chegaram no que é hoje o estado de São Paulo, o que a gente denomina Via Anhanguera já existia. É o caminho de Piaberu, que chama. Pois é. Isso é do litoral de São Paulo e até até Cusco. Cusco, né? No Peru, isso mesmo. Isso, até Cusco. É doido, acho que, salvo engano, tem um episódio lá do Buenas Ideias do Peninha, que ele vai onde, no caso, teria início, começava aqui, o caminho do Piaberu. E aí, então, o caminho do Piaberu era uma dessas trilhas que eu mencionei, dos caminhos que se encontravam na região que é hoje São Paulo. Né, ele cruzava ali, vinha outra trilha também de outro lugar, e aí começou a ser um ponto de encontro de trilhas, que aí ele começou a nascer a cidade. Ali. Ô, Murilão, você tem que ir embora, né, que você tinha falado? Eu tenho que partir hoje mais cedo. Tem carochinha ou não? Então, rapaz, eu não preparei nada. Eu vou preparar alguma coisa e mando pra você. Beleza, então. Henrique, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que foi bem interessante. A gente fez uma discussão, no mínimo, interessante. No mínimo. No mínimo. E se você não achou interessante aí, não deu like, vai tomar no seu cu. Aí que legal. Muito bem. Eu não vou toda vez vou culpar o Murilo por conta disso, mas tudo bem. Mamá. Ei, mamá. Me liga, mamá. Me liga. Meu Deus do céu. É um pesadelo isso, né, Henrique? Porque a educação do filho, né? Ai, velho. Eu prefiro discutir com ela qualquer assunto. Minha mãe não entende muito de boxe, Bruno, nem de direito. Não, qualquer coisa. Vambora então, rapaziada. Tá, um abraço a todos. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente. Até mais. Boa noite, hein? Valeu. Nice. Boa noite.